Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de ensino religioso. Espero que vocês estejam bem, estejam em paz e, sobretudo, com muito ânimo de aprender. Vocês sabem que a semana passada eu trabalhei aqui com vocês as organizações religiosas, templos e espaços sagrados, né? E hoje, como uma forma de sintetizar esse conteúdo que eu trabalho com vocês, irei explicar, tá? De forma resumida e geral, este conteúdo, para ficar mais claro e que vocês consigam assimilar a importância da gente entender as organizações religiosas e suas relações com os templos sagrados, ok? Para quem está achando agora prazer, sou o professor Marcos Paixão, professor de ensino religioso, e eu espero que nesse período aqui, né, desses próximos minutos de aula, que vocês consigam absorver o máximo de informação. Aqui abaixo segue meu e-mail para você estar tirando dúvida, algum questionamento. O seu professor ou a sua professora de religião, ela está ou ele está à disposição para tirar dúvidas também sobre o conteúdo. Caso vocês tenham dúvidas sobre a atividade, pode mandar mensagem dentro do horário de religião, ok? Destaco para vocês outra questão também, a participação nas atividades, copiar a atividade, tirar uma foto e enviar para a professora, ou se não, para o professor, ok? Lembre dessas responsabilidades que são de vocês, desse cumprimento de tarefas, e tudo vai dar certo no final, ok? Então, vamos lá. Iniciando nossa mensagem inicial, que minha coragem seja maior que meu medo, e que minha força seja tão grande quanto minha fé. Então, independentemente de sua religião, que a fé permaneça em seu coração e que ela transborde em forma de paz, harmonia, proteção, bênçãos e muita saúde, não somente para você, mas para todos que te cercam. Então, vamos lá, retornando aqui, pessoal, alguns pontos importantes sobre a apresentação dos diversos espaços de acordo com seus princípios. Cada espaço religioso, ele não é construído por si só, tá? Ele tem o que, um porquê e um para quê. São essas três perguntas, é em cima dessas três perguntas que os templos sagrados eles são construídos. Então, igreja, templo, terreiro, loja, círculo, roça, sinagoga, mesquita, encruzilhada, centro ou espaços sagrados. Homens e mulheres de fé constroem locais para se conectar com o divino. Todos os espaços de prática religiosa possuem grande simbolismo, transformam a paisagem e demandam engajamento da comunidade que os patrocinam e nas quais se integram. Então, se eu perguntar para vocês, pessoal, qual é o objetivo do templo? Vocês já vão responder, professor, os objetivos dos templos sagrados têm como objetivo conectar o ser humano com o divino. Mas é somente nos templos sagrados que você se consegue conectar com o divino? Não, porque isso vai depender do seu estado espiritual. Vai depender de sua fé, vai depender do seu diálogo e todo o elemento que te cerca naquele momento. Então, independentemente de ser um templo sagrado, ser uma sinagoga, mesquita, se for um espaço aberto ou fechado, são os elementos representativos que fazem levar em consideração um simbolismo de respeito, admiração, independentemente da religião a qual você pertence, tá ok? Essa é a ideia. Aí agora eu quero deixar claro para vocês, pessoal, lugares sagrados é uma coisa, templos sagrados é outra coisa. Lugares sagrados. Todas as religiões possuem seus locais sagrados, isso é fato. São lugares sagrados a um culto religioso. No início de sua história, o homem usava para suas orações o alto das montanhas, ou o refúgio sob as árvores dos bosques e florestas. Esses lugares eram considerados sagrados. Essa prática, por muito tempo, ela foi bem presente lá no período da antiguidade e até atualmente algumas religiões, principalmente religiões evangélicas, algumas intituladas como protestante, se utilizam do ambiente, da natureza, né, das montanhas, para desenvolver ali um estado espiritual, tá? Um estado que transmite paz, que transmite
união, que transmite passividade e, sobretudo, uma forma de o ser humano se conectar com Deus. Então, os elementos naturais que existem nas montanhas possibilita isso. Remota uma imagem de paz espiritual, uma paz interior, tá? Não somente as igrejas evangélicas, ainda algumas delas permanecem esse hábito, mas também as igrejas de matriz africana, como, por exemplo, a religião da Ubanda e também a religião do Candomblé. Religiões que se utilizam da floresta, né, dos elementos naturais, da representação e da simbologia que cada elemento natural tem da natureza, para estabelecer ali um ambiente de espiritualidade e fé. Ok? Então, o que torna um lugar sagrado? Observe só. O que torna um lugar sagrado é a identificação e o valor atribuído a ele. Muitas vezes é entendido como sagrado o local em que nasceu ou morreu um determinado líder religioso, onde foram construídos templos de adoração, igrejas, cemitérios, catacumbas, criptas ou mausoléus, ou seja, o espaço no qual enterramos os mortos, onde se fazem os cultos e rituais em reverência ao divino. Aí o que eu quero deixar claro para vocês aqui, um exemplo, o cemitério, ele é um espaço sagrado ou ele é um templo sagrado? Exemplo, as catacumbas, ou seja, os túmulos, ali são espaços sagrados ou templos sagrados? O que eu trago de informação nova para vocês é essa. Pessoal, existe uma diferença entre lugar sagrado e templo sagrado. O lugar, ambos são sagrados. O lugar está voltado para o valor que o indivíduo, que o ser humano, atribui àquele local. Então, o cemitério, por exemplo, a representação que as pessoas que, porventura da vida, já não se fazem mais presente, agora estão ali nos túmulos, né? Tem uma representação, um valor atribuído do ser humano ao cemitério. Isso é uma prática cultural, uma tradição que foi se passando de geração em geração e ainda existe nos dias atuais, tá? Então, e a igreja é um espaço sagrado ou um lugar sagrado? A igreja é um templo sagrado. Por que é um templo sagrado? Porque ali possui símbolos que remetem, possui características que remetem ali à sua reverência e à sua adoração, à sua religião. Então, se for dentro da religião, católica, temos ali o símbolo da cruz, o símbolo da hóstia, o símbolo do púlpito, temos ali o símbolo também, né, da oferta, enfim, né, da Eucaristia. Se for dentro da igreja evangélica, temos o púlpito também, que é um símbolo da igreja, enfim, temos a própria assembleia, né, que é o público, que é um símbolo também das igrejas. Então, é de perceber isso. O que é um valor atribuído do homem àquele lugar e o que é um valor, né, que detém ali características presentes, né, nos escritos bíblicos, como por exemplo, né, como no caso da Bíblia, tá, pessoal? Então, e os templos sagrados são construídos para abrigar e reunir os seguidores da tradição religiosa. Para adentrar o templo é necessário conhecer certas regras, como as purificações, tirar ou não os sapatos, colocar ou não o véu, né, no caso de algumas religiões, como mulheres, colocar ou não algo sobre a cabeça, os homens. São exemplos aí de templos sagrados, né? Então, temos algumas religiões, hoje no Brasil, inclusive também em Itabaianinha, que usam o véu, né? Que é a congregação cristã, e existem outras religiões também, tá? Outros templos religiosos que uma regra, um fundamento deles, o uso do véu para as mulheres, tá? E ali tem toda uma simbologia, tem toda uma história, tem toda uma representação do uso do véu. E aqui, pessoal, eu trago para vocês, né,
que independentemente dos espaços sagrados, que independente de ser templo ou não, deve se haver ali o respeito. Muitas dessas manifestações religiosas que ocorrem, ela se dá pela sua organização interna. Então, eu retorno aqui para vocês aquela discussão que eu tinha falado sobre a função de cada, aliás, a função de cada membro dentro da igreja, às vezes, se for dentro do catolicismo, o padre, é, o arcebispo, o papa, né? E essa hierarquia, se for no caso da religião evangélica, nós temos ali, né, o pastor, né, as pessoas que fazem o processo de acolhimento, temos também a arcebispa dentro do cristianismo, mas temos aquelas pessoas que fazem o processo de acolhimento, que fazem o processo de evangelização, aquelas pessoas que vai a campo, enfim, né? Temos os obreiros. Cada religião possui sua própria estrutura. Todos são templos, todos são espaços sagrados, mas cada religião possui sua própria estrutura e sua própria forma de se organizar. Dentro da religião do Candomblé, nós temos o Pai de Santos, temos a Ikede, temos os Filhos de Santo, enfim, dentro das outras religiões e assim sucessivamente, tá bom? Então, qual é a importância dos templos para a cultura dos povos? Por que é importante a gente entender esses templos e qual a importância dos templos? Primeiro, porque os templos são espaços de salvaguardar a memória, de salvaguardar os saberes religiosos que ali existem. É nos templos que são guardados os símbolos religiosos, é nos templos que são guardados os elementos, que são guardados os textos sagrados, ou se não, os ensinamentos sagrados. É no templos que eles promovem a sociabilização entre a cultura, né? Onde eles exploram, onde eles apresentam os preceitos religiosos, né, que foram passados ali pelos mais velhos, né, quando se trata da oralidade, da tradição oral. Então, o templo tem essa funcionalidade. O templo tem essa funcionalidade de preservar todo o saber oral ou escrito daquela determinada religião. Então, se você, quando chegar no templo, você vai observar os elementos arquitetônicos, a estrutura, a hierarquia que cada igreja pressupõe, que cada igreja detém, tá? E o que é que impede que essas igrejas, que esses templos permaneçam conservados? Sobretudo a intolerância religiosa, o que muitos acabam aí chamando como terrorismo religioso. O que é terrorismo religioso? Trata-se da violência praticada em nome de Deus por grupos de fanáticos, com a missão de eliminar os povos ou infiéis contrários à visão do mundo definida por eles. Então, aquelas pessoas que têm uma visão diferente daquela igreja, daquela religião, ou que seguem uma outra doutrina, outro princípio, são vítimas aí da intolerância religiosa. Então, inclusive, uma das perguntas é o que faz com que os templos não sejam preservados, conservados? Aí vocês já respondem que é justamente a prática da intolerância religiosa, onde há diversos casos e registros de denúncia, onde os intolerantes acabam invadindo determinados templos, independente da religião, e acabam depedrando aquele espaço, destruindo objetos, utensílios que tinham milhares e milhares e milhares de anos, e automaticamente destrói também a cultura, destrói a história daquele povo, destrói a história daquela religião, tá? Então, hoje, infelizmente, o terrorismo religioso, né, que se utiliza aí do nome de Deus para pregar o mal, para pregar a violência e pregar o ódio entre as religiões, existe e a cada dia, infelizmente, está se tornando mais crescente esse movimento que se utiliza do nome de Deus em prol de interesses próprios, em prol de interesses pessoais. E aqui, pessoal, vamos para a nossa atividade escrita e comentada. É simples, tá? Diante do que estudamos, responda as questões a seguir. Você frequenta algum espaço sagrado?
Relate as suas estruturas, características e os elementos sagrados em forma de texto ou desenho. Se você frequenta alguma determinada igreja ou algum determinado templo, ou se não, um espaço sagrado, você vai relatar as estruturas, como funciona, quais são as suas características, né? Os elementos sagrados. Ah, professor, eu frequento tal igreja. Os elementos sagrados é isso, 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 isso. Ah, professor, eu frequento o monte, né? Que em Itabaiana tem um monte onde as pessoas normalmente fazem as orações, enfim. Pode relatar, né? Quais são os elementos da natureza que tem ali. Você pode relatar em forma de texto ou, se não, em forma de desenho. Você vai apresentar as características e também, sobretudo, a sua experiência diante daquele templo. O que é que você sente quando você está ali, tá? Então, essa é a primeira pergunta. A segunda, quais são os objetivos dos templos sagrados? Falei nesse instante, né, que era justamente preservar os saberes e assim, não vou dizer a resposta. Ao responder, identifica a sua relação com o desenvolvimento da espiritualidade dos fiéis. Qual a relação dos templos sagrados com a espiritualidade dos fiéis? C. Sobre a intolerância religiosa. Como este ato pode interferir de forma negativa na preservação dos templos religiosos? Três perguntas básicas que podem ser respondidas com facilidade, com tranquilidade. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar mandando mensagem para mim, ou se uma mensagem para o seu professor de ensino religioso. Ok, pessoal? E por hoje é somente isso, e eu encerro a aula de hoje com a seguinte frase: acredite em si mesmo, o seu potencial te fará voar longe. Então, que vocês fiquem em paz, que vocês fiquem bem, e que a força do universo nos traga tempos positivos diante desse contexto de pandemia. Valeu, pessoal, e até a próxima aula.